Vamos dar início então à quarta parte de máquinas de corrente contínua. Lembrando que na primeira parte deduzimos a tensão da tensão, deduzimos a tensão a equação do conjugado. Na segunda parte a gente falou do computador e vimos os diversos circuitos equivalentes, dependendo do tipo de excitação. Na terceira parte a gente falou da operação de gerador, basicamente traçamos a curva tensão-corrente e operação com o motor, a curva conjugado versus velocidade. Na aula de hoje vamos falar sobre o rendimento, tentar resolver alguns exemplos, basicamente levando em consideração a curva de magnetização e o efeito da reação da armadura que vimos na terceira parte, e começar a falar sobre o controle de velocidade, basicamente em motores de excitação em paralelo ou motores de excitação independente. Rendimento é sempre muito fácil. Rendimento é a relação entre a potência de saída sobre a potência de entrada. O rendimento dos equipamentos elétricos são sempre muito altos, na ordem de 95%. Já vimos essa definição nos transformadores. Se eu posso ver numa máquina, funcionando, por exemplo, como um gerador, como é que isso funciona? A potência de entrada num gerador, basicamente, é a potência mecânica de entrada, que é o torque vezes a velocidade. Ela é diferente da potência eletromagnética, porque eu tenho perdas rotacionais, eu tenho perdas suplementares, aqui na parte mecânica desse meu dispositivo. Essa potência eletromagnética foi transformada em potência elétrica é diferente da potência de saída, que é V vezes I, porque eu tenho perdas elétricas do tipo RI ao quadrado, tanto na resistência de armadura, quanto na resistência de campo série, quanto na resistência de campo paralelo. Então, eu tenho a potência de entrada, tenho a potência eletromagnética, tenho a potência de saída, tem as perdas mecânicas, tem as perdas elétricas, eu tenho definido, então, a entrada sobre a saída. Evidentemente, se fosse motor, a entrada é V vezes I, a saída é o conjugado de saída vezes a velocidade. Vamos ver um probleminha com um motor, que vai deixar isso bem mais claro. Eu tenho um motor um motor com excitação shunt. Todos os dados estão aparecendo aqui. Uma característica importante do motor shunt é que a resistência de campo é sempre grande comparado com a resistência de armadura. Nesse exemplo, eu dou o efeito desmagnetizante da reação da armadura, 0,05 A, e eu dou perdas rotacionais e perdas suplementares. Mas o primeiro passo é calcular a velocidade do motor. Para calcular a velocidade, eu preciso da curva de magnetização. Por que eu preciso da curva de magnetização? Porque na curva de magnetização, eu sabendo quanto que vale a corrente de campo efetiva, ou seja, aquela corrente considerando o efeito da reação da armadura, eu saberia qual seria a tensão se ele estivesse rodando a 1800 RPM. Aí eu faço uma regra de 3 e calculo qual é a velocidade para a tensão que eu calcular. Em geral, a curva de magnetização pode ser dada como um gráfico, mas é melhor quando ela é dada por uma tabela, porque, em geral, a minha corrente de campo não é nenhum valor fácil de se determinar, digamos que 0,8 ampere. Eu faço uma interpolação linear e eu consigo saber exatamente qual seria a tensão se essa minha máquina estivesse rodando a 1800 RPM. Nesse nosso problema específico, eu sei quanto que vale I, eu sei quanto que vale V e eu sei quanto que vale RF. O cálculo de F, portanto, é direto, 1,39, 250 sobre 180. Eu sei quanto que vale A também, óbvio, porque IA é I menos IF, 82,6. Sabendo quanto que vale V, sabendo RA, sabendo quanto que vale A, fica direto. Eu sei qual é a tensão nesse ponto de operação da minha máquina de corrente contínua. Eu vou agora e calculada a corrente de campo. Eu tiro o efeito da reação da armadura e calculo a corrente de campo efetiva. Com esse 1,34 eu vou na curva de magnetização e, interpolando linearmente, eu obtenho 248,9. E aí, na regra de 3, E sobre E0 igual a N sobre N0, a gente tem que a velocidade do rotor será o N0, 1800, a tensão que eu vi na curva de magnetização e a tensão é real da minha máquina. Nesse caso, então, 1748 RPM. As outras contas são ainda mais simples. Potência eletromagnética é vezes I. A potência de saída é a potência eletromagnética menos as perdas mecânicas, que são rotacionais, mais perdas suplementares, que nesse caso é dado
com a proporção da potência de saída, eu calculo a potência de saída em kilowatt, em watt, em HP. É fácil demais fazer essas contas. E eu posso calcular também o conjugado, sempre lembrando que o conjugado eu tenho que botar a velocidade no MKS, ou seja, pegar o valor em rotações por minuto, multiplicar por 2π e dividir por 60. O rendimento, então, seria a potência de saída que a gente calculou, dividido pela potência de entrada, que é V vezes I. Nesse caso, 250/84, portanto, o rendimento é 88%. Vamos fazer um outro exemplo, tentando mostrar como a reação da armadura pode influenciar muito no funcionamento da máquina. Aumentei bastante a reação da armadura e quero ver qual é o efeito disso aí. Acho que vale a pena de voltar a lembrar que, olha, a velocidade que a gente calculou foi uma velocidade de 1748. Quando a gente aumenta o efeito da reação da armadura, o que vai acontecer? O fluxo vai diminuir. Se o fluxo diminui, eu vou ter então que a minha velocidade tende a crescer. Considerando então essa nova reação da armadura, a corrente efetiva vai ser 1,39 menos 0,15. Olhando na curva de magnetização, eu tenho novo E0, fazendo a regra de 3, a gente vê que, com esse exemplo, a minha velocidade é maior do que a minha velocidade em vazio, a 1800 RPM. O que quer dizer isso? Que aquela característica, conjugado velocidade com declividade negativa, que fazia com que minha máquina tivesse um comportamento estável, passe a ter um comportamento instável, exigindo que a gente coloque o que a gente chama de enrolamentos estabilizantes, que nada mais são do que enrolamentos de campo série que aumentam a força magnetomotriz do campo quando a reação da armadura aumenta ou quando I aumenta. Então, a gente vê que a reação da armadura tem que ser estabilizada para não inviabilizar o comportamento da máquina. Vamos fazer mais um exemplo. Agora, considerando uma máquina série. Lembrando que na máquina série, a resistência de armadura e a resistência de campo série tem mais ou menos o mesmo valor. E nesse exemplo, em vez de eu botar a corrente de campo, eu boto o efeito da reação da armadura em força magnetomotriz. Portanto, N vezes I. Eu quero calcular qual é a velocidade e o rendimento para uma determinada situação, ou a situação nominal, de 500 amperes. Tenho a curva de magnetização a 900 RPM e eu faço o mesmo procedimento que fizemos agora há pouco. Lembrando agora que nós temos uma máquina com excitação série, portanto a tensão interna é a tensão terminal, menos a queda de tensão na resistência de campo e na resistência de armadura. Eu tenho então que é igual a 240 volts nesse exemplo. Eu calculo a força magnetomotriz efetiva, ou seja, aquela N vezes I menos a reação da armadura. Com esse valor de ampere-espira, com esse valor de força magnetomotriz, eu olho na minha curva de magnetização e vejo, com essa regra de 3, qual é a velocidade de rotação nesse ponto de funcionamento. Se a gente quiser calcular o resto, é uma simples multiplicação. E a gente chega no rendimento da máquina nessa condição de funcionamento. Se eu dividir a carga, se eu diminuir a carga mecânica, eu teria uma queda na corrente de armadura. Quando eu diminuo a corrente de armadura, eu vou diminuir o fluxo. Eu quero saber qual é a velocidade. Olha só como é fácil de fazer. Eu tenho uma nova situação de carga definida pela corrente, portanto eu tenho uma nova tensão interna, 245, saímos de 240 para 245. Eu tenho uma nova força magnetomotriz que caiu bastante, porque eu tinha uma corrente de 500, agora tem uma corrente de 250, uma nova reação da armadura. Com esse valor, então, de força magnetomotriz efetiva, em ampere-espira, eu olho na curva de magnetização e faço a mesma regra de 3 para determinar a velocidade. Então, se eu diminuir o fluxo, mantendo a minha tensão mais ou menos igual, essa tensão, que é igual ao fluxo vezes a velocidade, eu tenho que fazer com que a velocidade aumente. Portanto, está coerente com aquelas curvas que vimos na aula passada. Se diminui a carga, a velocidade aumenta. Calcular a potência de saída e a potência de entrada é uma conta de multiplicação trivial.
Vamos falar então rapidamente sobre controle de velocidade. As três equações que definem o controle de velocidade são a equação de tensão, a equação da tensão terminal em relação à tensão interna. Substituindo as duas, a gente vê que a velocidade é proporcional à tensão terminal, a resistência da armadura vezes a corrente de armadura, dividido pelo fluxo. Então, para controlar a velocidade de um motor de corrente contínua, eu posso mexer na tensão, eu posso mexer no fluxo e eu posso mexer na resistência da armadura. Veja que eu não posso mexer em A, porque IA quem define IA é o torque mecânico, já que o torque elétrico tem que ser igual ao torque mecânico e o torque elétrico é K, Φ e A. Como é que então a gente consegue fazer? Vamos ver um exemplinho começando com a variação do fluxo. Eu tenho dado uma situação de operação, eu quero falar o seguinte, além da resistência própria do campo, eu vou botar um outro reostato agora eu vou dobrar a resistência do campo, portanto, dividir a corrente do campo por 2. Se eu suponho meu sistema linear, se eu dividir a corrente de campo por 2, o meu fluxo vai dividir por 2, e eu quero ver o que acontece com a velocidade. Eu calculo primeiro a velocidade considerando o meu campo igual a zero. Calcular essa velocidade, basicamente, é aquele procedimento que a gente fez agora há pouco. A gente consegue determinar essa velocidade, calcula E, calcula I, calcula o conjugado, e aí eu quero dividir a minha corrente por 2, a corrente de campo por 2 ou o fluxo por 2. Olha que interessante. Se a carga mecânica permanece igual, o conjugado elétrico permanece igual. Se eu dividir a corrente por 2, a corrente de armadura tem que dobrar. Então, na nova situação, a tensão interna cai muito e a velocidade cresce muito. Isso fica mais fácil de ver se a gente olhar um gráfico. Vocês lembram que a gente traçou a curva conjugado versus velocidade, que tinha essa declividade. A hora que eu diminuo o fluxo, ele desloca no eixo X e desloca no eixo Y, fazendo com que o ponto de operação, por volta de 187 RPM, vá para 312 RPM, dado uma condição de carga, dado um conjugado mecânico, 37 alguma coisa que a gente viu. Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse exemplo. Na próxima aula a gente continua falando de controle de velocidade de motores de corrente contínua. Muito obrigado.